Muito bem, estamos mais uma vez ao vivo para você aqui pela TV A Semana com mais uma edição do programa Semana Esportes. Hoje, quinta-feira, dia 21, e a gente nesse mês de janeiro, né, com o retorno, né, das nossas atividades aqui pela TV A Semana e com mais um programa repleto de atrações para todos que estão ligados na nossa programação. Hoje a gente vai destacar e muito a Copa São Paulo de Futebol Júnior, até porque já temos definidos aí os semifinalistas da competição. Nós temos 2 times de Minas Gerais entre os 4 semifinalistas e os 2 maiores clubes, ou enfim, os 2 clubes de maior torcida do Brasil. A gente fala sobre isso, claro, no nosso programa de hoje. E vamos falar também dos jogos feitos por Corinthians e também por Internacional para cumprirem tabela, né, nessas partidas válidas pela Florida Cup que foram realizadas ontem à noite lá nos Estados Unidos. O Atlético já voltou para o Brasil, já trouxe o troféu e ainda tem time lá nos States, ó, que está jogando em partidas válidas pela competição. Teve Palmeiras também campo e amistoso, né, o Verdão venceu. O São Paulo também venceu o seu amistoso, a gente fala aqui. No noticiário dos times de Minas Gerais, tem jogador da base do Galo que está chegando para ser incorporado ao time principal. Vamos falar disso aqui. E, claro, o Cruzeiro, que venceu o seu amistoso realizado lá no Espírito Santo contra o Rio Branco, hein? Muita coisa bacana e, claro, com a sua participação com a gente aqui no Semana Esportes e com a participação, claro, dessas 2 feras, né, que sempre participam, Jorge Mendes Magalhães e André Chalabi. Começar com você, meu amigo André, já que o Cruzeiro venceu o seu compromisso, né? E você certamente está satisfeito aí com a vitória azul celeste neste amistoso de ontem, realizado lá em Cariacica. As más línguas, né, não é o meu caso, que não tem má língua, né, Jorginho? Muito pelo contrário, mas as más línguas estão dizendo que o Cruzeiro jogou em Cariacica, né, para ficar mais perto de vitória. Mas, enfim, não sou eu que estou dizendo, depois a gente traz tudo isso para você aí, tudo que envolveu essa vitória azul celeste, meu amigo André. Bem-vindo mais uma vez, estamos juntos. Bom dia, vamos começar então mais um Semana Esporte, tudo bem, né? Bom dia, Léo Baião, bom dia, Jorginho, bom dia, pessoal de casa aí. Realmente, né, Léo? Ontem realmente houve aquele tradicional amistoso lá entre Cruzeiro e Rio Branco, né? É o 17º confronto na história dos 2 clubes. E, infelizmente, uma emissora aí anunciou que ia passar o jogo e não passou, e eu não pude ver o jogo, mas eu acompanhei alguns lances pelo Super Esporte e vi que o Cruzeiro teve uma boa atuação, criando inúmeras chances de fazer gol. E gostei muito da estreia também no segundo tempo do Pisano, que joga muito fácil ali pela direita e deu um trabalho demais para a defesa do Rio Branco. Vamos que vamos na quinta-feira aí, que a chuvinha deu um timezinho aí, mas com certeza nós estou querendo que ela volta. Valeu. Muito bem, meu amigo Jorge Mendes Magalhães já está aqui, estava agora há pouco no programa com o Carrara, né? E segue com a gente aqui ao vivo. Tem que bater com as 2, né? Tem que jogar nas 11, né? Porque, enfim, você é titular aqui. A gente se cedeu lá, a gente te cedeu momentaneamente para o programa do Carrara, mas, obviamente, né, você é titular aqui do nosso programa, né? Então, vamos lá, para mais uma jornada. Tudo bem, né? A verdade é que aqui a gente tem que ser polivalente, né? Tem que ser polivalente. Sair agora do Rádio Semana, né, ao lado do nosso diretor, presidente, né, Carlos Carrara, substituindo, né, esse grande jornalista que é o Edilson, né? Substituindo não, né? Fazendo um papel lá de Severino, né? Quebrando o galho lá, que eu estava lá. Mas o mais importante é que estamos aqui nessa manhã de quinta-feira, né? Tempo nublado em Caratinga. Um grande abraço, Léo Baião, um grande abraço, André, um abraço a todos de casa. Vamos repercutir, né? Tudo que aconteceu nessa rodada de ontem no futebol brasileiro. Bom, lembrando o seguinte, né, que você que está em casa deve participar participar com a gente através dos canais de comunicação que existem, né, as ferramentas existentes que são as redes sociais, facebook.com/leobaião, facebook.com/leobaião, você manda aí o seu recado. Eu trago aqui na TV A Semana, tem também o 9982-9757, 9982-9757, que é o WhatsApp que eu coloco à disposição para que você possa mandar o seu recado, e tem também o 8804-4052, 8804-4052, que é o Zap da TV A Semana. Bom, posto isso, meus caros, vamos falar então da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que teve ontem 2 jogos válidos aí pelas quartas de final, né? E nós tivemos aí a definição dos semifinalistas da competição, né? Nós tivemos inicialmente às 5 horas, né, o América Mineiro empatando por 2-2 com o Bahia, e o América acabou, depois desse empate no tempo normal, vencendo nos pênaltis por 3-2. Nós temos aí algumas imagens dessa decisão
por penalidade, e com a vitória por 3-2, o América, né, time do nosso amigo Hélio Magalhães, irmão aqui do Jorginho e grande americano, conseguiu avançar, né, se classificar então a semifinal da Copinha, né, jogando no Nogueirão, palco de uma grande confusão no último domingo, né, envolvendo o jogo do São Paulo. O Coelho venceu o Tricolor Baiano por 3-2. Nas penalidades, pega o Flamengo por uma vaga na decisão. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Flamengo contra o São Paulo, que definiu outro classificado nesta perna aí, né, vamos dizer assim, da semifinal da Copinha, mas muito nos orgulha, Jorginho e André, de ver o América, né, trilhando o caminho da vitória e fazendo uma campanha muito boa, André. E essa classificação para a semifinal, obviamente, já torna o América um vitorioso nessa Copinha deste ano, André. É verdade, Lebaio. Gostei de ver, né, os melhores momentos desse jogo ontem. O América mostrou um time que não foi intimidado pelo Bahia, partiu para cima, né, saiu na frente, cedeu um empate, depois tomou a virada e buscou o resultado. E do empate deu a decisão para os pênaltis, e claro, sendo vencedor aí desse jogo. Agora, o que me preocupa em relação ao América e também o Cruzeiro, quando ele está na frente no placar, ele promove uma instabilidade de não agredir o adversário mais, dando espaço para o time adversário. Se acomoda, né? Se acomoda, entendeu? Então eu acho que nesse ponto aí, para essa fase semifinal, tanto o Cruzeiro como o América tem que ter mais consciência, mais maturidade para saber que é uma semifinal e não intimidar, ficar defendendo, esperando o time para contra-ataque. Então, nesse ponto aí que eu acredito, se houve essa maturidade do América ontem e com o Cruzeiro também diante do Sport, eu acho que tem os dois. Poderia, quem sabe, aí, fazer uma final aí, mineira aí, no dia do aniversário da cidade de São Paulo. Jorge, eu imagino que o Hélio Magalhães, seu irmão que nos acompanha, né, e que é torcedor do América Mineiro aqui de Caratinga, já esteja em Polvorosa, né, inclusive organizando algum especial lá para São Paulo, para prestigiar, né, essa grande partida que acontece amanhã, na sexta-feira à noite, né, nos embalos da sexta-noite, Flamengo e América Mineiro. Jogo que vale vaga, né, na grande decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E você falava fora do ar aqui, eu trago para dentro do programa essa discussão. Já imaginou se o América elimina o Flamengo, se o Cruzeiro elimina o Corinthians, e a gente teria então, caso isso ocorra, né, uma final entre Cruzeiro e América, os dois mineiros na segunda-feira, né, no dia do aniversário de São Paulo, na tão badalada Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, fazendo a final. Seria interessante, hein, ver os mineiros fazendo a final em plena capital paulista, né, Jorginho? Diga lá. E o futebol... Mas como flamenguista eu não vou gostar muito, não. Diga lá. A verdade é que o futebol oferece pra gente esse tipo de situação, né? Só o futebol mesmo pode oferecer. Mas é sim uma semifinal interessante, né? A equipe do América Mineiro muito bem. O América Mineiro, que até por tradição, sempre fez boas campanhas na Copa São Paulo, né? Aí você pega o Flamengo, que tem várias conquistas, você pega o Cruzeiro, que tem várias conquistas também, o Corinthians, que parece que é o maior, né? O Corinthians tem 9 conquistas. Tem né? mais conquistas, né? A equipe do Corinthians. O Flamengo tem 2, né? O mais interessante nisso tudo é que a festa, né, é do aniversário de São Paulo, e parece que a programação está sendo feita para que tudo continue dentro da festividade de São Paulo. Você veja bem, o Cruzeiro me parece que jogou 4 ou 5 partidas em campos diferentes lá, sempre mudando de campo. O Corinthians sempre jogando no mesmo campo, e agora vai levar o jogo, né, decisivo, que vem para a final com o Cruzeiro, lá para Itaquera, quer dizer, mudou todo o comportamento de que vinha acontecendo antes, né? Então parece que a coisa está sendo montada para que fique tudo em São Paulo. Mas, né, a história do futebol, né, o futebol não tem lógica, pode tudo ser mudado, né? Seria, sim, interessante se tivéssemos uma final mineira lá em São Paulo, no aniversário da capital paulista, nessa grande cidade do nosso país. Tem que torcer muito, né? Porque o Corinthians hoje, sem dúvida, não é o favorito, mas quem sabe que a tal feita a injustiça de levar o jogo para o estado do Corinthians, inclusive consiga lá dar um chocolate lá e classificar para o final. Seria muito bom. Bom, é o seguinte, nós tivemos a partida do Flamengo contra o São Paulo, né? E esse jogo, portanto, foi o jogo que definiu a classificação do rubro-negro
para a semifinal, exatamente para enfrentar o América Mineiro. A gente vai botar no ar aí para você os lances com os gols do Flamengo nessa vitória por 2-0 do Rubro Negro sobre o Tricolor Paulista. Então, a gente vai ver na sequência então os gols do Flamengo e depois confirmar os confrontos da semi. Ó, tá na tela para você, né? Os gols do Rubro Negro, né? E o Flamengo aproveitou as falhas, eliminou o São Paulo e chegou então à semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 2 vezes o artilheiro Felipe Viseu em saídas de bola do Tricolor foi quem marcou o gol. E o Flamengo segurou, inclusive, a pressão do São Paulo, né? Que quando o jogo estava 1-0 apenas, o São Paulo impôs o seu ritmo e chegou a ameaçar o Rubro Negro, mas no finzinho o Viseu, que marcou o primeiro, também marcou o segundo, a gente vai ver na sequência, e garantiu a vitória do Rubro Negro neste confronto contra o Tricolor Paulista. Sendo assim, Flamengo 2, São Paulo 0. Alegria ali do Felipe Viseu, bom jogador da base rubro-negra, né? 9 nato, né? O camisa 9 é oportunista. E nesse lance aí, por exemplo, a gente percebe que houve a falha da zaga do São Paulo. O zagueiro tentou cortar e tocou exatamente para o Felipe, né? Que aí entrou na cara do gol, não teve como perder. Flamengo 2, São Paulo 0, já ali a 44, quase 45 minutos da segunda etapa, fechando a tampa do caixão tricolor e garantindo a classificação rubro-negra para a semifinal, né? Então, tá aí para você os gols do Flamengo e agora a gente vai confirmar os confrontos, né? Tá aqui, ó, Cruzeiro e Corinthians, na Arena Corinthians, como citou o Jorginho, né? Nesta sexta-feira, 7h30 da noite, e logo depois, às 21h45, na Arena Barueri, Flamengo e América Mineiro. Mais alguma coisa desses confrontos? Algo mais a ressaltar? Sim, eu gostei, embora, né? A gente tem grande telespectador aqui do programa, que é o Evandro, São Paulino nato, mas eu gostei de ver o São Paulo perdendo ontem, mesmo porque foi dado como favorito, todos os favoritos antes do jogo, fizeram toda a encenação como ele é favorito, o time está então invicto no campeonato, e claro, depois daquela bagunça que a torcida de São Paulo, né, fez lá, nesse próprio estádio que o Flamengo jogou ontem, tomara que realmente, tomara não, foi castigada pelo erro do próprio torcedor. Acho que isso abalou um pouco a mentalidade dos jogadores e cometeu 2 erros infantis numa partida onde o Flamengo soube aproveitar com todo o mérito, né, e eliminou o São Paulo. Então, parabéns ao Flamengo também, porque o São Paulo mereceu ser eliminado pelas bagunças do torcedor durante o jogo anterior. Bom, vamos fazer o intervalo então, a primeira pausa no nosso programa no dia de hoje. Depois, na volta do intervalo, nós vamos destacar a Florida Cup, né, que tem dado pano para manga aí desde que a gente voltou ao ar aqui no Semana Esportes. O atleta já conquistou o título, já voltou para casa com o troféu na bagagem e tem time até hoje, né, nos Estados Unidos jogando por essa competição, né? Esse torneio, a gente traz os detalhes dos últimos jogos, tanto do Corinthians, né, que venceu o seu compromisso, quanto do Internacional, que venceu o Fluminense também e se despediu da competição. Ainda hoje, então, muita coisa bacana para você sobre esta competição e também outros jogos, né? Teve o Palmeiras vencendo o Amistoso, teve o São Paulo vencendo o Amistoso, Cruzeiro também vencendo e o Atlético trazendo o jogador da base para se integrar ao elenco profissional da equipe. Enfim, muita coisa bacana para você, ter participação dos telespectadores. Uma pausa rápida aqui no Semana Esportes e a gente volta já já.